Hoje, em pleno século XXI, com toda a informação técnica que a gente já tem disponível, a não utilização do calcário quando necessário talvez seja uma das maiores irresponsabilidades do produtor e também dos técnicos que fazem o acompanhamento deste produtor. A utilização de calcário talvez seja uma das práticas que mais trazem um resultado positivo no nosso plantio, seja ele qual for. Eu estou falando aqui de correção do solo. Corrigir o solo é uma das práticas mais importantes que existem dentro da agricultura. E o que seria corrigir o solo? Corrigir o solo é deixar o solo em condições favoráveis, tanto para o desenvolvimento do sistema radicular, para a disponibilização dos nutrientes. Eu estou falando aqui de manter um pH na faixa ideal. O que seria? Seria entre 5,5 e 6,5 de um pH em água. Lógico que isso aqui é uma média das médias. Manter a saturação por bases ideal, ali 50%, 60%, 70%, dependendo da cultura. Algumas culturas exigem a saturação por bases ainda maior, né? Sempre acima de 60%. Isso aqui é uma média nacional. E nesse vídeo de hoje nós falaremos aqui sobre a escolha correta do calcário. Como que eu faço para escolher o calcário correto para a minha correção do solo. Hoje nós estamos aqui na unidade experimental da Agricoline, a gente está terminando de preparar uma área onde a gente vai estar efetuando um plantio de tomate. E o tomate é uma cultura relativamente exigente em saturação por base, em pH, né? E sobrou aqui um resto de calcário, uma quantidade de calcário. Eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz para poder escolher o calcário correto, seja para qualquer cultura. E o primeiro passo para a gente poder saber qual calcário utilizar é uma análise química do solo. Eu preciso fazer uma análise química do solo para saber como que estão as condições do meu solo atualmente. Ou seja, eu preciso saber como que está a saturação por bases, preciso saber como que está o pH, eu preciso saber como que está a relação cálcio-magnésio. Tudo isso são informações importantes para que eu possa tomar a decisão de qual calcário utilizar e em qual quantidade. Esse é um ponto, esse é um aspecto muito importante. Depois de feita aí uma análise química de 0 a 20 centímetros, pelo menos, para a gente saber essa proporção, existem cálculos que a gente faz de 0 a 10 também, isso daqui é possível, mas tradicionalmente fazendo de 0 a 20 centímetros já é possível a gente saber como que está o nosso solo. Eu vou partir para o próximo passo, que é definir qual cálculo de calagem que eu vou estar utilizando. Se você é produtor e está aqui me ouvindo, talvez você não saiba fazer um cálculo de calagem, o ideal é que você busque um técnico, um engenheiro agrônomo, um especialista que vai te auxiliar nesse momento que é tão importante. Hoje nós temos vários cálculos que a gente pode utilizar com certa precisão. Você pode utilizar o cálculo de saturação por bases, que é um cálculo tradicional, interessante, dá para ser utilizado. Um pouco mais preciso ali o cálculo por elevação de cálcio e magnésio, é possível também. Galera do sul do país, SMP, enfim, existem várias formas de a gente estar fazendo o cálculo. Não é essa a intenção do vídeo, né, dessa aula. A gente tem outros vídeos que a gente explica como fazer, qual cálculo está utilizando. Mas depois que você definiu o cálculo, você define a quantidade de calcário que vai estar utilizando. E é exatamente nessa quantidade que a gente já começa a definir qual tipo de calcário que a gente utiliza. E existem 3 principais parâmetros dentro do calcário, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que eles são de extrema importância na hora de eu definir qual calcário utilizar. O primeiro é o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Esse parâmetro, o PRNT, ele vai dizer para a gente em quanto tempo que esse calcário vai conseguir estar fazendo a sua ação. Neste momento acabou de ser um solzão aqui na minha cara, possivelmente você está vendo a diferença aí no vídeo, mas o PRNT ele vai dizer para a gente em quanto tempo que esse calcário ele vai
trazer a sua reação inicial, porque a reação do calcário ela continua com o tempo, né? Isso daqui é normal, a reação do calcário ela continua. Mas ele vai trazer para a gente em quanto tempo que ele vai estar fazendo essa reação. Então, por exemplo, um calcário com PRNT de 100%, ele tende a com 3 meses já disponibilizar o seu primeiro resultado, a elevação de saturação por base, o pH, enfim, aquilo que a gente precisa. Então, um calcário com 90%, automaticamente ele vai em 3 meses, isso aqui é uma média, lógico, isso aqui não é preciso, mas em 3 meses ele vai ter ali uma reação de 90% e depois continua os próximos 10%. Não tem um cálculo específico que vai dizer, olha, é tanto tempo, é X, não. Isso daqui é apenas uma média. Saindo um pouquinho agora do sol, né, porque estava atrapalhando um pouco a nossa gravação, dando continuidade. Então o primeiro passo é o PRNT, né, ou seja, o poder relativo de neutralização total, o tempo que esse calcário vai precisar, né, de acordo com a sua granulometria ali, para poder fazer essa reação. Então a gente sabe que quanto maior o PRNT, mais rápido tende a ser a sua reação. Não que isso seja o único parâmetro importante, é possível você utilizar PRNT 70%, 80%, não tem problema. Até estrategicamente é possível você escolher calcários com PRNT menor. São os casos ali em que você quer uma reação por mais tempo, culturas perenes, é possível, né? Isso aqui é uma estratégia que a gente tem que utilizar. Inclusive no cálculo de saturação por bases, por exemplo, um dos fatores mais importantes é o PRNT. Você vai, em um dado momento, você vai ter que dividir pelo PRNT e quanto maior o PRNT, menor será a quantidade de calcário. Então isso daqui é algo que a gente leva em consideração. Quanto maior o PRNT, menor será a quantidade de calcário no cálculo de saturação por bases. Isso daqui ele é normal. E por isso que o PRNT menor, em alguns casos, ele não quer dizer que é ruim, porque você vai acabar aumentando a quantidade de calcário que você utiliza. Então, estrategicamente, a longo prazo, pode ser interessante também. O segundo fator é a quantidade de cálcio. Tanto o segundo e o terceiro, né, que é cálcio e magnésio. Eu preciso saber a quantidade de cálcio e a quantidade de magnésio que tem no meu calcário, daqui a pouco eu vou mostrar um para vocês aqui, para que eu consiga entender qual que é o calcário que eu vou estar utilizando. No cálculo de elevação por cálcio e magnésio, a gente leva em consideração a porcentagem de cálcio e a porcentagem de magnésio que a gente tem no nosso calcário, para que a gente possa então definir qual calcário que nós vamos estar utilizando. No método de saturação por bases, essa quantidade ela não é possível você definir, mas a gente consegue fazer uma adaptação pela porcentagem de magnésio que tem na nossa análise química. Então, quando a gente pega lá uma análise química onde o magnésio está muito baixo, a gente tende a utilizar um calcário com magnésio mais alto. E vice-versa, né? Com magnésio muito alto, a gente utiliza um calcário com magnésio mais baixo no calcário. E antes a gente definia os calcários como calcítico, magnesiano e dolomítico. O calcítico era aquele que tinha, sei lá, menos de 5% de magnésio. O magnesiano era aquele que tinha lá entre 5% a 12%, né? Inclusive alguns até um pouquinho mais de 5%. O dolomítico era aquele que tinha acima de 12% de magnésio, 12% de magnésio. Mas, Daniel, não existe mais calcário? Existe, a gente até usa essa nomenclatura, mas a comunidade agronômica tem excluído um pouco essa nomenclatura e a gente define o calcário pela porcentagem mesmo de cálcio e de magnésio que tem ali dentro. Mas isso aqui pra gente não muda muita coisa. Então é uma lógica. Se eu preciso fazer uma correção muito mais rápida, eu utilizo um calcário com PRNT bem maior, para que essa ação seja mais rápida. Se o meu solo ele tem uma quantidade muito baixa de magnésio, e em dado momento eu vou ter que colocar o magnésio no solo, então por que não utilizar através do calcário? Então vou utilizar ali um calcário com magnésio um pouco mais alto. E isso é muito fácil a gente definir. Então um passo a passo simples é, primeiro, se você é produtor e está aqui me ouvindo, o ideal é que você tenha ao seu lado um técnico, um agrônomo especialista ali na área de recomendação, de calagem, fertilidade do solo em forma geral, para que ele possa te auxiliar na definição desse calcário. E eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouco aqui dessas informações para vocês entenderem como que funciona. Vou mostrar para vocês aqui agora, na prática, mostrando aqui para vocês o insumo, como que a gente identifica aí essa porcentagem de cálcio, essa porcentagem de magnésio, PRNT, todas essas informações que a gente falou até agora, para que fique fácil depois você conseguir saber qual é o insumo que você está trabalhando. Aqui atrás do nosso calcário,
Ele vai, aqui está um pouquinho apagado, mas é o melhor que eu encontrei aqui agora. Ele vai ter aqui a especificação técnica, ele sempre vem atrás ou no canto embaixo do calcário, tá? Ou no canto aqui embaixo, ele vai vir aqui embaixo. Você vai ter 3 informações mais importantes aqui. Olha, primeiro é o CaO, que é o óxido de cálcio, né? Que ele realmente é o cálcio que tem no nosso calcário. Ele vai estar aqui, ó, 39%. Quer dizer que esse calcário tem 39% de cálcio. Depois o MgO, que é o óxido de magnésio, 11%, né? Talvez seja um pouco difícil para você ver, mas esse daqui é a especificação desse calcário. Depois, aí ele vai ter a soma de óxidos. O próximo ponto importante é o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Esse daqui tem 91,26% de PRNT, né? E depois ele vai ter aqui as especificações, a peneira que foi utilizada, enfim. Isso aqui não importa tanto para a gente na definição do cálculo de calagem, tá? Do calcário que a gente vai utilizar. A partir dessas informações, então, a gente define qual calcário que a gente vai estar utilizando. E talvez você tenha um calcário aí na sua propriedade, você não sabe as especificações, basta você estar verificando aqui essas informações. Então você já sabe, calcário é um dos insumos mais baratos hoje, quando a gente está gravando esse calcário, que ele custa, sei lá, 8, 9, 10 reais, dependendo da região, dependendo do lugar que você está. É lógico que a logística ela pode atrapalhar um pouco, né, de entrega do calcário, mas é um insumo que traz para a gente um resultado muito importante quando falamos em disponibilização de nutrientes. Então, assim, depois a gente pode estar fazendo outra aula aqui explicando a importância de um pH na faixa ideal, de saturação por base, questão do fósforo que influencia demais, nitrogênio, entre os outros nutrientes, a relação lá com micronutrientes, que às vezes vai requerer um pH um pouquinho mais baixo. Tudo isso a gente pode estar falando em outra aula. E assim você já sabe que o calcário é um dos insumos mais importantes para que a gente tenha uma fertilidade do solo que seja favorável à nossa produção. Lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você tem que conhecer o CEPRAC 4.0. O CEPRAC é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de correção dos solos e adubação da América Latina. São mais de 12 mil alunos, onde você aprende desde como interpretar a análise, como fazer uma amostragem, de como interpretar a análise de solos e fazer qualquer recomendação, seja de correção dos solos, adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, como fazer mistura de fertilizantes, entre outros. Se você quer conhecer o curso, embaixo desse vídeo aqui tem um link, clica lá. O curso é completo, 100% online, com certificado, com a comunidade exclusiva para você tirar todas as suas dúvidas. Basta clicar no botão aqui embaixo, efetuar a sua matrícula que você pode iniciar hoje mesmo. Te aguardo lá. Um forte abraço e até a próxima.